Você sabe quantos crimes Bolsonaro cometeu durante a pandemia? Potencialmente 7 crimes. Isso segundo um grupo de juristas renomados, dentre eles o Miguel Reale Júnior, que já foi ministro. Esse grupo de juristas eles se organizaram e elaboraram um relatório mostrando os potenciais 7 crimes de Bolsonaro, e esse relatório foi entregue já para Renan Calheiros, o relator da CPI, que vai usar esse relatório feito pelo Miguel Reale e seus colegas para embasar o relatório final da CPI. Eu vou pegar aqui para você e vou ler cada um desses 7 crimes que potencialmente foram cometidos por Bolsonaro. O primeiro deles é o crime de responsabilidade, por conta de tudo que Bolsonaro fez. Depois, charlatanismo, infração de medida sanitária, crime de epidemia, prevaricação, incitação ao crime e crime contra a humanidade. Esses 7 potenciais crimes cometidos por Bolsonaro, e o mais grave de todos eles é justamente o crime contra a humanidade. Isso tudo porque Bolsonaro ele agiu para que nós nos contaminássemos. Essa foi a política pública de Bolsonaro. Ele usou a política pública do contágio, da imunização de rebanho, para que a população se contaminasse, e ele incentivou as pessoas a saírem às ruas para pegarem a doença, acreditando que se houvesse uma caixinha de cloroquina na mão, as pessoas estariam protegidas. Essa foi a ideia de Bolsonaro, uma ideia macabra, uma ideia sinistra, e por isso ele vai ser julgado no Tribunal Penal em Haia. E por que Bolsonaro vai ser julgado lá? Porque ele cometeu um crime contra a humanidade. Não é genocídio, que fique muito claro. Percebam que a CPI ela não usa o termo genocídio, porque não é genocídio. Genocídio é um ataque específico a um determinado grupo étnico, com o objetivo de exterminá-lo, como Slobodan Milosevic fez na Bósnia. Bolsonaro não atacou especificamente um grupo, mas o país inteiro. Então isso é um crime contra a humanidade, porque ao promover o contágio desenfreado da doença, novas variantes acabam surgindo, como aconteceu em Manaus com a variante Bolsonaro, o AP1. Isso coloca toda a humanidade em risco. E nós tivemos 600 mil mortos aqui no nosso país. É uma quantidade muito grande de gente. E se aqui no nosso país nós temos Arthur Lira e Augusto Aras para blindar Bolsonaro, no Tribunal Internacional ele não tem proteção. E é justamente para isso que serve o Tribunal Internacional. Então, mesmo que o Arthur Lira engavete o pedido de impeachment do Bolsonaro, mesmo que o Augusto Aras faça vistas grossas aos crimes cometidos por Bolsonaro, o Tribunal Internacional vai acatar essa decisão, vai acatar esse pedido e vai julgar Bolsonaro. E lá eles são isentos. E o tribunal serve justamente para fazerem julgamentos isentos, para serem feitos julgamentos isentos que os países não podem julgar esses grandes líderes populares, como no caso Bolsonaro. Ele vai ser preso. Bolsonaro vai ser preso. E não somente o Bolsonaro, porque o relatório dos juristas, que vai ser utilizado, como eu falei no início do vídeo, para embasar o relatório final do Renan Calheiros, aponta outros enquadramentos penais. Além de Bolsonaro, o relatório aponta o possível enquadramento penal de atos cometidos pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o Pazuzu, pelo ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, também conhecido como Bob, pelo ex-secretário executivo da Saúde Elcio Franco e pela ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, o Capitão Cloroquina, levou lá para Manaus o Tratikov, uma coisa assim maligna o que essas pessoas fizeram em Manaus. Maligna. Mas vamos continuar aqui. De acordo com os juristas, o senhor presidente da República, por atos normativos, atos de governo e conduta pessoal, então ele usou, prestem atenção, ele usou tudo que ele tinha disponível. Atos de governo, conduta pessoal, por atos normativos, ou seja, ele usou tudo que ele podia para promover a imunização de rebanho. Ele usou todos os instrumentos que ele tinha à disposição para promover o contágio, para incentivar que as pessoas pegassem a doença e no final acabassem morrendo. E nós tivemos recentemente uma pesquisa mostrando que no estado de São Paulo, quem mais morreu foram os mais pobres. Eles morreram muito mais do que os ricos. Por quê? Porque a estrutura social, a estrutura sanitária dos mais pobres, ela é muito precária. Muito precária. O Mandetta, no livro dele, Um Paciente Chamado Brasil, que ele escreveu logo depois que ele saiu do Ministério da Saúde, ele tinha uma noção que era o seguinte: para os mais pobres, o vetor é a própria favela, é a própria comunidade. Porque você tosse aqui, a pessoa que está do seu lado, que mora na casa ao lado, ela vai ter, vai chegar o vírus até ela. E não há as condições sanitárias básicas necessárias, então a própria favela, a condição, o ambiente que essas pessoas vivem, promove o contágio. Por isso que muitas pessoas, inclusive na CPI da pandemia, utilizam o termo sindemia. Que é uma sindemia?
é é uma pandemia, vamos usar esse termo, é uma pandemia que afeta de modo desigual pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, ou seja, a depender do seu estágio social ou nível social, você vai ser mais ou menos afetado. E aqui no Brasil, os mais pobres foram muito afetados pela pandemia, seja do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social e também econômico, porque nós vimos todo o desastre econômico que foi promovido por conta da pandemia. E ele conspirou mormente ao longo de março e abril de 2020 contra as medidas sanitárias ditadas pela ciência, adotadas pelo Ministério da Saúde. Até no final de março, o ministro Mandetta envia carta ao mandatário em que anuncia o colapso do sistema se não houvesse mudança de atitude. E o Miguel Reale continua. A recomendação do parecer é pedir o indiciamento de Roberto Dias por corrupção e de Elcio Franco pelo crime de epidemia. Mayra Pinheiro poderia ser acusada de curandeirismo por sua atuação à frente da recomendação pelo uso de cloroquina, droga comprovadamente ineficaz contra a pandemia, promovida pelo Ministério da Saúde. Então tudo isso vai estar embasando o relatório final da CPI. Eu falei pra vocês, pessoal, no começo dessa história, não tem como nós chegarmos em um desastre natural, porque foi um desastre. 600 mil pessoas morreram e nós não temos um preso, um condenado. E o senador João Paul Prats está falando muito bem, a CPI é o passo zero. A investigação ainda vai se alongar. Ainda vai, essas pessoas vão ser presas. E no relatório é falado, tem que investigar ainda também grupos intermediários, produtores de vacinas, como a Precisa Medicamentos e os outros laboratórios que estavam financiando também o gabinete paralelo do Bolsonaro. Porque eles financiaram. Nós vimos o que aconteceu com aquele grande produtor de vermectina financiando o Médicos pela Vida, que eram médicos que promoviam um tratamento precoce. Então nós temos que... A CPI ela vai encerrar na próxima semana, mas ela vai abrir, vai desabrochar por uma nova etapa do nosso país. Além disso, e o Reale ele finaliza. Além disso, apontamos fatos que precisam de uma apuração mais efetiva, como aqueles que envolvem empresas intermediárias de vendas de vacinas, por exemplo. 7 crimes cometidos por Bolsonaro. Ele vai ser condenado, pessoal. Ele vai ser condenado. É muita coisa que aconteceu. E mesmo que ele não seja condenado aqui no Brasil, porque ele está muito blindado, o Tribunal Internacional vai julgá-lo. Vai julgá-lo. São muitos mortos. 600 mil. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.